Olá, bora lá, boa tarde. Vamos fazer o seguinte, a leitura dos ativos normais que eu faço, tá? Vamos começar então com BRA 50. Cadê? Aqui. Ok, já tinha falado que o H4 fechou já, 2 H4 fecharam, então tô fazendo a análise a partir daí, tá? O índice BRA, tá? Que é índice brasileiro, então BRA 50 na plataforma gringa, na plataforma internacional. O que eu tenho para dizer aqui? Já tinha feito esse corre aqui, ó, muito forte, e que na sequência viria o pullback. O pullback neste caso é um movimento para baixo para continuar subindo, certo? Já tinha falado sobre ele abrir aqui para baixo, que era uma possibilidade forte dele continuar aqui assim e fazer isso. Foi o que ele não fez. E aí então, aqui, esse daqui teve, se eu descer o período e para 30 minutos por acaso, por exemplo, bem aqui mesmo, ó, bem aqui a gente tem uma trava nessa barra aqui, que sugeriu ele segurar o movimento. Então, esse movimento aqui, ó, de força para cima, é bem característico de um movimento travado no 50% da barra de ignição, tá? Mediante a isso, a força ainda essa força do índice Brasil é para cima sim, tá? É para cima sim, e que ele está desenvolvendo o pullback. Já tinha falado que o movimento é isso tudo, na verdade é isso tudo aqui, né, ó. É isso tudo aqui, ó. E aí, eu já tinha falado que ele pode ficar aqui a semana até a conclusão da maior notícia, que é o payroll, nesta sexta-feira. E eu uso a ideia aqui neste caso que ele não vai agora, tá? Ele não vai agora. E esse movimento aqui é de ficar fazendo assim, ó. Então, esse movimento de ficar lateralizado é mediante por causa de que ele não fez um rompimento, tá? Ó. A gente não tem um rompimento aqui, ó. Aqui tem um, mas ele tá sujo, não tá limpo. Eu queria ter visto o rompimento assim. Eu já falei isso 1 milhão de vezes nos vídeos anteriores, só retomar. Porque daí, se ele fecha aqui, ele ganha espaço para trabalhar de forma mais precisa ainda para o movimento continuar. Porém, a gente sabe bem que o índice ele não faz isso, tá? Ele trabalha mesmo com um movimento um pouco mais, com amplitude um pouco maior. E eu já tinha falado que era extremamente normal ele vir aqui e ainda está em alta. Ok? Então, mediante a isso tudo, o contexto aqui é ficar travado aqui. A gente não tem ainda nenhuma informação de que ele vai para cima e nenhuma informação de que ele vai para baixo. Como buscar o suporte dele aqui ou travar nesse range total, que é esse espaço, né, um pouco maior. Até então eu estava fazendo um espaço um pouco menor, estava fazendo esse espaço aqui, ó. Eu queria ter visto isso aqui, que é o que ele está fazendo, tá? Eu queria ter visto isso aqui um pouquinho mais conciso, mas não temos informação ainda de que ele vai para cima e não temos informação de que ele quebrou isso aqui e vai buscar isso aqui, tá? Não temos nada, informação nenhuma. H4 barra dentro de barra, então barra dentro de barra é lateralização, ok? Vamos para o mini dólar. O mini dólar eu já tinha falado sobre ele hoje pela manhã. Trago aqui mais informações porque o H4 fechou. Esse H4 fecha de forma positiva, bem bonita, e rompeu, ó, tá? Ele não entrou nessa caixa minha aqui, que tá esse branquinho que tá ali. Ele não entrou, ele não tem ainda essa caixa aqui, né? Ó, essa caixa aqui, ó. É no M30 essa caixa, tá? Ele não entrou ainda e ele não fez um rompimento. Então, a gente está esperando
A gente está esperando o quê? Ó? Isso aqui acontecer, ó. Tá? Não aconteceu. Mais um ativo sem informação. Aqui só tem uma informação que eu acho mais relevante do que do índice, que é, ele fez um movimento completo, ó. Ele veio aqui embaixo, trava, volta 100% do range, que é esse espaço. Ele completou já 100% do movimento de fluido. O último movimento fluido que foi esse. Ele completou. Então, se ele está completo, aqui ele fica um pouquinho delicado, que se ele abre uma venda aqui, o próximo, se romper, ele desenvolve. Vai acontecer? Não. Já falei pela manhã que esse movimento do dólar aqui é muito, 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 muito perigoso, porque a gente não está dentro do suporte, tá? Ai, caramba. A gente não está dentro do suporte. A gente saiu do suporte, ó. O suporte, oh, caramba. O suporte é aqui para baixo. Isso aqui é o suporte da região, né? E ele saiu com um ajuste, a plataforma, as barras gringas, com um ajuste, a plataforma de leitura norte-americana, ela se ajustou e saiu do suporte, concluindo que ele poderá fazer um teste um pouco mais saudável para cima, porque o teste de tentativa de quebra não existe. Existia, porém ele não está mais aqui dentro. Se ele não está mais aqui dentro, muda um pouco a interpretação desse ativo, tá? Agora vamos ver como que vai ser, porque se esse movimento aqui abrir de venda nessa região, é uma venda saudável. Isso vai ser amanhã, tá? Se ele abrir e conseguir desenvolver, ele vai ter que quebrar essa caixa aqui, para depois ele vir aqui embaixo, ó. Tá? Aqui tem um 1,30 também, esse branco aqui, essa minha linha branca também é uma atitude no 30 minutos. Estou vendo o H4. Então amanhã a gente já consegue ter uma noção do que ele vai fazer a partir daqui, tá? Aqui a estruturação é de venda, porém ela não está muito bonita não, tá? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, que esse ativo, eu fiz a entrada dele aqui, ó, comprei aqui e saí aqui. Saí aqui quando estava em live, quando eu estava fazendo o vídeo, porque o topo estava um pouco, não estava tão rompido do jeito que eu gostaria de ter visto. E aí eu cortei de forma errada, porque o corte aqui deveria ter ficado aqui. E aí eu conseguiria ainda ter um pouquinho mais de pontos aqui. Se eu não me engano, mais uns 4 pontos desse trade total aqui. Tá bom? E se a gente olha o 30, olha que interessante. Se a gente olha o 30, neste contexto, essa caixinha do 30 aqui, ó, né, que tá aqui, ó, ele tem um teco aqui ainda para cima e temos isso aqui. Tá vindo de baixo, tá vindo um movimento de baixa, né, desde lá de baixo, desde lá da semana passada. Então tá tendo um fluxo vendedor lá embaixo. Aí ele abre a venda aqui, ó, e pum, cai. Ele abre essa venda aqui, ó, e pum, caiu, ó, caiu. Aqui ele deu um tremelique e caiu. Só que esse tremelique aqui, ele tava aqui. Ele tava fazendo isso. E aí ele falha nessa região. Porque é só voltar os vídeos que você vai ver que as minhas barras estavam nesse tracejado. Então, eu retomo. Eu coloquei essa linha tracejada aqui de um movimento lá, de meses atrás. Se eu não me engano, do ano passado, esse tracejado. Então, assim, ele precisava quebrar esse tracejado. E aí, o ativo empurrou para mais ou menos 100 pontos. É muita coisa, 100 pontos, tá? Então, se a gente estava falando, recapitula. Se estávamos falando sobre, aqui, quer ver, esse aqui, ó.
Aqui, ó, aqui. Ele estava fazendo a venda. Força de venda por causa dessa venda aqui, certo? Ele abre a venda aqui. Essa venda aqui eu tenho quase certeza que é essa venda aqui que ele estava fazendo aqui, ó. Quase certeza, quase certeza. Aí ele abre o outro e faz isso. E o outro ainda fica um pouco mais forte. Aqui ele meio que dá uma falhada. Uma falhada. Uma falhada que eu tinha falado lá atrás, nos vídeos anteriores, que essa falha aqui é uma falha que nessa região, conversando com essa região aqui, tá para pegar? Quase. Tem um pouquinho de massa aqui atrás, ó. Tem uns contratos aqui, ó. Então tem um suporte aqui, mais ou menos, ó. Não dá para ver, mas tá bem aí no fim do vídeo, dá para você ter uma noção do que eu tô falando. Então, se ele faz essa falha, volta para dentro da caixa e ele fica travado na caixa. Aí tem um ajuste. O ajuste joga 100 pontos para cima. A falha que estava aqui embaixo já descaracteriza e aí ele começa a trabalhar para cima. Cara, acabou. Então, o movimento de venda, que a gente estava com tanta força no movimento de venda no H4, ele deu uma estacionada. Estacionou. Se a gente olhar hoje ele teve um rompimento, mas ó, ontem, sexta, quinta, quarta não muito, mas são 3 dias que ele fica preso, ó, nessa barra, nessa caixa. Aqui ele quebrou, ó, e aqui também ele tem uma quebra, essa quebra aqui, tá? Eu não ia falar, mas é essa quebra aqui. Então ele tem duas quebras dentro dessa caixa, tá? E aí ele continua dentro da caixa, ó. Então ele pode vir aqui embaixo, brincar aqui, volta, vem pra cá, vem, trava aqui, volta, extremamente normal. Até que ele faça um movimento completo de fazer um movimento puxar, ou ele rompe para cima, ou rompe para baixo. Para cima tá um pouco mais difícil, né? Tem isso aqui também. E também para baixo também tá difícil. Ambos os lados estão difíceis, tá? Mas, como eu disse desde o começo, semana de payroll, o movimento vai ficar assim, que é aquela compressão do payroll quando ele vai, o payroll vem, que é a notícia norte-americana, e aí ele empurra como para baixo ou para cima, tá? Aqui eu não vou falar mais nada, mas é sobre isso aqui, tá? Então a gente está esperando aqui agora um movimento um pouquinho melhor, tá travado, nitidamente travado, ó, nitidamente travado. Mas não é compra e não é venda, tá bom? Tem que saber operar agora num time menor para poder fazer as operações nesse contexto. Ok? Vamos para o Zatec, Bolsa Norte-Americana. Ó, Bolsa Norte-Americana, eu não tinha falado a outra vez que aqui ele não rompeu, né? Fez um movimento legal, mas ele não rompeu minha linha. A zona de quebra aqui está intacta. Ele tem que fazer um movimento aqui para cima, não fez, porém ainda ele está no pullback de alta desse moço aqui. Então a gente está falando que está fazendo um pullback de alta do movimento positivo. Está fazendo, está concluindo, está fazendo. Ah, Wallace, mas ele fez nosso movimento aqui fortíssimo de venda. Ok, fez. Aprende a operar para você fazer esse movimento aqui, ó, e pegar isso aqui. São muitos pontos, são 10 mil pontos. É muita grana, muito dinheiro. Mas é difícil, tá? Não é fácil. Esse daqui é muito difícil você fazer, tanto é que eu não fiz. É muito difícil fazer, muito difícil fazer, muito difícil fazer. Tem jeito de fazer? Tem jeito de fazer. E se você entra, ele não te tira. Tá? Se você entra, ele não te tira. Ele vai te tirar aqui embaixo. Mas é mais difícil, tá? É mais difícil. Eu entendo que aqui ele tem força vendedora por causa disso. E sei que aqui é um movimento muito bom para venda. Sei, porque é uma zona de resistência. E movimentos que ele faz desse jeito, assim, desculpe, assim, ó,
introduz a ideia de que você está com força vendedora, tá? Por quê? Porque aqui no movimento ele tinha que ficar preso aqui em cima, fazer um movimento aqui, trabalhar aqui, e aí ele faz isso aqui. Mas vamos esperar pelo perro, sexta-feira, tá? Quarta-feira, se eu não me engano, já tem notícia, e já dá uma empurradinha. Geralmente é assim, né? Quarta vem uma notícia prévia e sexta vem a completa, tá? Não tá legal aqui isso aqui, tá? Por mais que ele esteja na zona de compras ainda, ó, ele não tá abrindo a compra em nenhum momento, ó. Em nenhum momento ele tá abrindo a compra, tá bom? O H4 já fechou aqui, os dois movimentos já foram fechados e a gente tem que esperar. Aqui tem que esperar mesmo. Eu acredito que nesse movimento aqui, o rompimento dele aqui é legal, ele pode vir buscar para cima sim, mas eu não vejo isso aqui ainda e eu acredito que ele vai ficar aqui. O problema disso aqui, gente, o problema disso aqui é ele fazer transbordo, que é essa barra aqui, ó, tá? Essa vermelha, que é o quê? Tenta para cima, tenta para baixo, fecha dentro e vai em movimento, um movimento anterior, né? Então, assim, tem que saber, tá? É perigoso porque ele pode te estopar de bobo. De bobo, ele te tira do trade e você fica puto e você fala assim, nossa, não era pra ter saído aqui. E aí ele sai, te come e já era, tá? Só que aqui tem outra leitura também. A gente tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Ele não quebrou aqui, sentiu a pressão vendedora, abriu a venda, não foi estopada, a venda tá indo. E ela tá travada, a venda aqui, ó, no suporte. Tá? E aí o que acontece? Se ele começa a quebrar esses dois aqui, ele vem e busca o outro suporte. Esse suporte é um pouquinho mais forte. É um pouquinho mais forte, porque ele que originou, né, essa compra toda. Mas ele pode nitidamente fazer um movimento contra, tranquilaço, e ainda está comprado, tá? E ainda está comprado. Ó, a gente está entrando a gente está entrando no quarto semestre. A gente entrou no segundo semestre, mas a gente está entrando no terceiro bimestre, é isso? Eu sei que alguns institucionais, eu já vi alguns institucionais falando sobre isso, e eu já tinha estudado sobre isso, e eu tinha visto que tem um pouco de coerência na fala. Os movimentos do fim do ano, que a gente vai entrar agora, a gente não entrou ainda, tá? A gente vai entrar agora, que seria o mês de setembro inteiro. Às vezes, os traders brincam bastante, falam assim, 13º do trader. Às vezes ele vem com movimento forte para poder fazer movimento, ele vem com movimento forte para fazer conclusão de algum movimento anterior. O que eu quero dizer? A partir do mês que vem, desse mês que finalizar, a gente vai estar falando de um movimento que ele tem que concluir alguma coisa para poder fazer o movimento. Ou isso aqui, né? Ou isso aqui. Eu imagino que, conversando sobre o assunto e vendo todas as bolsas, a gente começa a ter uma noção de que o movimento vai vir, é o fim do ano. E aí esse mês é o mês que a gente vai fazer, é como se ele fosse dar o sinal para o próximo, entendeu? Então ele vai dar o sinal da abertura do próximo, dos próximos 3 meses finais, que seria o fim do ano, tá? Então tem que ficar de olho, tá? Eu vou falar bastante sobre isso em setembro, e quando finalizar setembro a gente conclui, e aí eu volto nesse assunto, tá? Bora para Bitcoin. Bitcoin eu não estava assistindo, não estava fazendo a leitura do H4, né? Estava fazendo a leitura do diário. Fiquei bem puto aqui porque ele fez o movimento que eu fiz a leitura. Tava contente pra caramba que eu queria ter pego essa venda aqui. Nossa, como que eu queria ter pego isso aqui, mano.
Ave Maria, lindo demais. Enfim, agora tá travado. Ó, o Bit às vezes ele trabalha com movimento similar, tá? Ó, ele trava aqui, faz o teste, desenvolve. Trava aqui, ó. A ideia é fazer isso aqui, tá? Ó. E aí depois ele abrir isso aqui, ó. Abrir isso aqui. Tá vendido. Só que o fato, volto a dizer, tá vendido numa zona de compradores. Quebrou o último, ainda não quebrou, tá? Ainda ele não quebrou. Ele tá dentro ainda desse positivo aqui. Ele tá dentro ainda. Então aqui no diário é leitura de pullback de alta. Ele tá fazendo um PBA. Tá bom? É um PBA. Mas esse PBA ele pode ir continuando, faz uma reversão, volta e vai embora. E nunca mais ele volta. Pode acontecer. Então assim, sei lá. Ó, o H4 fechou. Ah, não, deixa eu só voltar para o H4, porque o H4 eu vou fazer a leitura dele bonitinho. O diário tá aqui ainda, ó, tá? Então, os dois últimos dias ele ficou travado. Se eu não me engano, esses 2 dias aqui é sábado e domingo, tá? Ele fica assim. Vamos ver H4. Não é sábado e domingo, não. Não é sábado e domingo, porque isso aqui aconteceu na sexta. Mas ele fica diferente, você viu, né? Enfim, bora lá. Aqui, a minha venda aqui, ó. Eu entrei aqui, ó. Tomei esse stop, a entrada tá aqui. Lindo. Ó, até no M30, na H4 ele tá pra baixo, ó. Então é zona de venda aqui ainda, tá bom? Esse ativo aqui, ó, esse comprador, ele fez um lugar muito, muito delicado essa compra aí, tá? Essa barra aqui, ela tá num lugar muito delicado, muito delicado, muito delicado. E ele tá esperando pra ver se ele abre aqui, ó. Pra isso aqui, tá? Testar o topo, que é o movimento fluido que tem aqui, ó. Tá muito delicado, muito delicado. Vou bater o martelo que ele vai pra cima? Não, ainda não. Não tem nada aqui, tá? Eu tava batendo o martelo que tava pra baixo desde aqui de cima, desde aqui, ó. Aqui, ó. Aí isso aqui eu assustei, porque foi muito forte. Porém, eu sei que no movimento lá no H4, no diário, no semanal, ele tá pra cima, então meio que condizente com o contexto. Vai ficar assim. E aí ele continuou, fez o movimento que eu estava previsto, já tinha feito a marcação. Tá bom? Então, Bitcoin agora, neste momento, ele está travado. Todos estão travados. Ó, Brasil está travado. Índice Brasil destravado. Dólar Brasil travado. Usa Tech tá travada. Deixa eu só passar de... Travada. E Bitcoin travado. Todos estão travados. Todos. Tá? Porque payroll, gente. Essa semana é assim mesmo. Ele não vai desenvolver. Tá? A não ser que ele comece a desenvolver. Eu já vi ele acontecer isso, tá? Ele começa a fazer assim um movimento assim, ó. Aí testa, aí faz na semana. A semana é linda. Carregada de contrato. Arregaça. Aí o payroll faz assim só. Aí o payroll tá aqui, né? Tá aqui, ó. Aí o payroll só faz isso. Aí ele devolve tudo. Já vi isso acontecer. Não, é meio que natural, tá? Mas geralmente ele fica parado. Geralmente ele vai ficar aqui, né? Ó. Ele vai ficar travado aqui. Aí o payroll faz uma IG, outra IG. Ou ele faz uma IG aqui, outra IG aqui. Geralmente é assim, tá? Payroll é assim. Dá pra ler antes? Dá pra ler antes. Dá pra saber antes, sim. É bem comum. Eu só não falo aqui, mas dá pra saber sim, tá? Eu só jogo como que é aquele easter egg? Só jogo algumas pegadinhas pra ver se vocês pegam, mas não posso falar, né? Então, assim, beleza. Ó, o Bitcoin tem um detalhe também, que tá bem aqui em cima. Deixa eu só... Quanto tempo?
Putz, já tá rápido, já tá acabando já. Ó, aqui, ó. Tá vendo que essa caixinha aqui, ó? Eu tô vendo o semanal, tá? O semanal ele não quebrou. Ele não tá quebrado, o semanal. Então, a ideia aqui principal aqui ainda é para alta, tá bom? Só isso. Esse movimento foi bem bonito e aqui se ele ficar segurando aqui, ele abre aqui e vai. Beleza? Ok, e é isso. Ah, deixa eu só passar, já que eu já fiz a leitura do Gold, deixa eu só passar o olho nele no H4. Olha lá, H4 ficou onde eu tinha falado, tá? Ficou bem bonitinho. Fez a IG, ó, fez a IG aqui, né, que foi a quebra, a continuação da quebra. Aí ele vem, entra em pullback e travou, ok? Concluindo, dólar, ó, recapitulando, gold, ouro, tá para cima, forte. Usa Tech, que é a bolsa norte-americana, ela tá com força ainda, ela não tá vendida, está com ainda previsão de compra. Bitcoin não quebrou o suporte e ele está ainda dentro da compra. E o Brasil, índice Brasil, ele está fazendo um teste de compra na resistência máxima. Então, assim, todos estão fazendo um movimento ainda presos dentro de um contexto. Eu falei dólar? O dólar, peraí, acho que eu falei dólar, né? O dólar está para baixo, falei errado. Só que daí com o ajuste a gente teve aquele probleminha de reestruturação, onde o range dele, que é aquela zona que ele vai trabalhar, vai ser maior, né? Então, se ele está falando que o suporte, esse suporte aqui, após o ajuste, eu falei certo, tá para cima, né? É isso aí, falei certo, não falei errado não, falei certo. E isso daqui significa que a gente tem todo esse range aqui para ele trabalhar. Se eu for fazer um time menor, né, dentro do H4, como eu faço as leituras dentro do semanal e do diário do semanal, aqui fica um pouquinho mais completo, mas a ideia seria essa. Não se assuste se esse movimento alcançar, se começarem a falar assim, o dólar alcançou 5,50, porque a gente está falando hoje de 5,40, né? O futuro, tá, gente? O futuro. Não se assuste se ele alcançar os 5,50, 5,60, que seria os 5.600 aqui neste caso, os 5.570. Seria um movimento condizente com essa quebra que ele parou de tentar quebrar. Ele estava tentando quebrar, parou de tentar quebrar e foi para a zona de suporte. Então quer dizer que ele nem entrou na zona de suporte que ele estava quebrando. Então se ele está na zona de suporte, ele está suportado. Um pouco pleonasmo, mas é mais ou menos isso aí mesmo, tá? Então ele não está mais tentando quebrar o suporte, ele está sobre o suporte. Beleza? Então tá certo, né? Eu falei, o Bitcoin indo para cima, Nasdaq, usa Tech indo para cima, o dólar tá preso, mas ele vai fazer um movimento positivo, porque ele pode ser que ele desenvolva de forma mais condizente com o movimento de trava, porque o tamanho dele é maior, e a Bolsa Brasileira, a Bolsa Brasileira tá na resistência. Então, se acontecer qualquer coisa, quem vai se ferrar, vai cagar no mato, quem vai dar contra vai ser a Bolsa Brasileira, tá? Que é a bolsa mais fraca dentro do que eu estou analisando aqui. Beleza? Porque isso aqui, ó, ele pode fazer uma falha. Aqui ele já está querendo fazer, tá? E aí ele pode fazer um movimento mais forte, que seria todo esse range aqui, ó, tá? Se ele desestruturar de forma forte mesmo, ele entra aqui, e aí ele pode desestruturar mais ainda, e aí a gente pode falar, porque foi a notícia da vez, né? Bolsa Brasil alcançou 140 mil pontos. Ok, ele alcançou o topo novo, e agora ele vai ficar travado. Então, eu não gostaria de ver isso, realmente eu gostaria de ver uma ignição para cima e fazer um movimento positivo. Mas, gente, eu tô tanto tempo aqui, eu já sei, cara, que é assim. E aí, isso aqui, para ele fazer isso aqui é 1, 2, quebrar aqui, fechar aqui, né, que é esse fechamento aqui, ó. É 1, 2,
voltar aqui para dentro é 1, 2, entrar e consumir todinho esse espaço que ele tem aqui é 1, 2, tá? Vai ser um dia que ele abre em gap de baixa, aí ele faz isso, aí o outro dia ele faz isso, trava aqui, e no outro dia ele faz isso. É assim, tá? Então, dentre todas as que eu disse, a Bolsa Brasileira é a mais frágil, dentro desse conglomerado que eu tô falando, e aí ela que sofre mais, tá? E o Gold tá indo para cima. Então, assim, as que são, como que eu posso dizer? Movimentos que são destinados a ter uma força que estrutura o que está acontecendo no mundo, o Usatec, que é Nasdaq, né? Mas o Usatec é só as empresas da tecnologia que estão juntas, Bitcoin e Gold. Então, se você tem esses três indicadores que estão apontando para um determinado foco, tudo vai para cima, tá bom? Tudo vai para cima. Eu tava contente porque eu não tava vendo isso aqui, né? Para mim ainda tava travado. E aí eu falei, beleza. Só que agora esse rompimento aconteceu sexta. E hoje ele já fez isso. Então assim, tá? A ideia aqui é ir para cima. Ok? É isso aí, galera. Uma boa tarde a todos e até o próximo vídeo.